Você não nasceu agora. Você não é novo. E tudo aquilo que chamaram de imaginação, intuição ou loucura, são fragmentos. Fragmentos de quem você já foi, e quem ainda é. Você viveu outras vidas. Muitas. Não 3. Não 7. Centenas. Mas tudo isso foi apagado. Ou pelo menos, tentaram apagar. Há uma verdade enterrada no tempo. Um segredo tão perigoso, que aqueles que o conheceram foram silenciados, apagados da história ou ridicularizados como loucos. Mas esse segredo sobreviveu, criptografado em símbolos, livros proibidos, manuscritos ocultos. E em ecos da sua própria mente. Você já sentiu uma lembrança que não é sua? Um lugar que te causa nostalgia, mesmo nunca tendo estado lá? Um medo sem origem? Um nome que te arrepia, mesmo sem saber porquê? Esses são vazamentos. Falhas na contenção. A verdade é que suas memórias não foram destruídas. Elas estão escondidas. E alguém, ou algo, se beneficiou disso. Existe uma força que opera entre as encarnações. Uma estrutura que administra o que você pode ou não lembrar. E essa estrutura tem um nome. Ela é chamada de Saturno. Mas antes de entender como ele atua, você precisa conhecer uma mulher. Alguém que arriscou tudo para revelar a verdade. Alguém que sabia que nossas almas estavam sendo manipuladas. E tentou alertar o mundo antes de ser silenciada. O nome dela era Helena Petrovna Blavatsky. E o que ela deixou para trás, não era apenas filosofia. Era um código. Um mapa. E uma chave para abrir aquilo que tentaram enterrar dentro de você. Se você continuar assistindo, vai entender por que essa chave foi escondida. E como ela pode libertar as suas 114 vidas. Mas eu aviso desde já, depois de ouvir isso, você nunca mais verá sua existência da mesma forma. Está pronto? Desde que você nasceu, disseram que sua mente era uma tábula rasa. Um livro em branco. Uma alma pura começando do zero. Mas isso é uma mentira bem contada. E repetida por milênios. A ideia de que você nasce sem memória, sem bagagem, sem registros, é conveniente para o sistema que te usa. Porque um ser sem lembrança é um ser sem identidade. E um ser sem identidade é facilmente controlável. Mas e se eu te dissesse que nada disso é apagado? E se eu te dissesse que tudo o que você viveu ainda está armazenado, esperando por você? Cada escolha, cada erro, cada juramento, cada perda. Está tudo lá. Não num disco rígido. Não numa nuvem. Mas no campo energético da sua consciência eterna. Eles chamam isso de registros akáshicos. Mas o nome é o de menos. O que importa é que isso existe. E você tem sido mantido longe disso por design. O esquecimento não é natural. É programado. É induzido no exato momento em que você atravessa o limiar da morte e volta. Volta sem saber quem era. Volta aceitando qualquer história. Volta vulnerável. E por que fazem isso? Porque se você soubesse quem foi, saberia quem é. E se soubesse quem é, não aceitaria o mundo como ele é. A memória espiritual é poder bruto. É autoridade interna. É imunidade contra sistemas externos. Ela transforma você de um boneco do jogo em jogador. Mas você foi convencido de que isso é fantasia. Que lembrar de vidas passadas é coisa de lunático, charlatão ou místico perdido. Mas os mesmos que dizem isso, fazem parte da engrenagem que se alimenta da sua amnésia espiritual. Se você ainda acredita que nasceu do nada, precisa entender. Nada do que você viveu foi perdido. Foi apenas trancado. E os guardiões dessa prisão têm nome, rosto, símbolos. Eles operam em um lugar entre a vida e a morte. E lá, reina Saturno. No próximo passo, você vai entender por que ele é o responsável pelo esquecimento. E por que tantas almas seguem presas num ciclo que elas sequer lembram de ter escolhido. Você já parou para pensar por que certas coisas te atraem sem explicação? Por que certas dores parecem antigas demais para terem começado nesta vida? Por que você sente repulsa por lugares, símbolos ou pessoas que tecnicamente você nunca viu antes? Essas sensações são ecos. Ecos de memórias que não pertencem apenas a esta existência. Porque a sua consciência
não começou agora. Ela é um fio contínuo, atravessando séculos, milênios, realidades. A ciência tenta explicar isso como inconsciente coletivo ou genética comportamental. Mas essas são tentativas fracas de rotular o inexplicável sem enfrentar o essencial. Você é o resultado de centenas de experiências que ainda vibram dentro de você. As memórias de outras vidas não são meras histórias de vidas passadas. Elas são fragmentos ativos. Influenciam seus medos, seus desejos, seus vínculos, seus dons, seus traumas. Alguns chamam isso de karma. Mas o que poucos sabem é que o karma não é uma punição. É uma memória não resolvida, reagindo no presente. Essas memórias não vivem em um livro. Não estão em textos antigos. Estão dentro de você. Apenas trancadas. E cada memória trancada é como um contrato pendente. Um fio solto que continua puxando sua alma de volta ao mesmo ciclo, à mesma lição, ao mesmo erro, vida após vida. Você pode até ter trocado de nome, de país, de corpo. Mas seus padrões te seguem. Eles não vêm do acaso. Vêm da bagagem que você carrega, e não lembra. Agora, pare e pense. Por que você não pode acessar essas memórias? Quem se beneficia quando você esquece? Existe um mecanismo que impede o acesso direto a essas informações. Um sistema cuidadosamente implantado para manter a alma cega. E esse sistema não é apenas simbólico. Ele tem forma, função e propósito. Blavatsky o chamou de a máquina de Saturno. E ela descreveu os responsáveis como entidades que atuam entre as dimensões, guardando as portas da memória, como carcereiros invisíveis. No próximo capítulo, você vai entender como essa máquina opera. E por que ela foi criada não para te proteger, mas para te reciclar. Existe um momento entre o fim e o recomeço. Entre o último suspiro e o primeiro choro. É ali que a verdadeira engenharia da escravidão espiritual acontece. A maioria acha que, ao morrer, será julgada por seus atos. Ou conduzida por seres de luz para um descanso merecido. Mas a verdade é que essa experiência foi construída, programada, simulada. Você não passa pelo julgamento porque é pecador. Você passa porque precisam apagar você. O que chamam de luz no fim do túnel não é salvação. É atração forçada. Uma armadilha eletromagnética para capturar a alma desorientada. E essa luz leva você direto à máquina. Essa máquina não é feita de engrenagens. Ela é feita de frequência, vibração e códigos simbólicos. Ela lê sua consciência como um espelho, escaneia suas memórias, analisa seus pontos fracos. E então, executa. O processo é simples. Apagam o que você é. Mantêm o que você deve. E jogam você de volta no tabuleiro, sem lembrar das regras, dos jogadores, nem do jogo. A alma entra em transe. Aceita contratos. Assina permissões que não entende. E volta. Volta amnésica. Volta com a ilusão de escolha. Volta achando que é livre. Mas Saturno está no centro desse ciclo. Não como planeta, mas como entidade. Como símbolo da prisão do tempo, da repetição, da cobrança. Ele não gira no céu por acaso. Ele gira em você. Cada volta ao redor do Sol. Cada retorno de Saturno na sua vida. É uma cobrança energética. É uma auditoria espiritual. É uma renovação forçada do ciclo. E por que você não se rebela? Por que você esqueceu? Esqueceram você de você mesmo. E chamaram isso de evolução. Mas Blavatsky descobriu isso. Ela entendeu que a alma humana não estava em ascensão. Estava presa em um labirinto controlado por forças que operam após a morte. E ela tentou avisar. Tentou quebrar o silêncio. Tentou abrir a caixa. Mas abrir a caixa custa caro. Na próxima parte, você vai conhecer quem foi Blavatsky. E porque tudo que ela dizia era uma ameaça direta à engrenagem que mantém as almas aprisionadas. Em meio ao século XIX, quando o mundo ainda rastejava na escuridão do materialismo e da religião dogmática, surgiu uma mulher que falava como se tivesse vindo de outro tempo. Ou de outra dimensão. O nome dela era Helena Petrovna Blavatsky. Mas o que ela carregava não era apenas um nome. Era uma carga.
Uma missão. Ou talvez, uma maldição. Blavatsky não era médium de salão nem escritora de livros de autoajuda espiritual. Ela não queria agradar. Ela queria despertar. Dizia ter viajado para o Tibete, Índia, Egito. Mas sua verdadeira jornada foi interna, entre véus de conhecimento que a maioria jamais ousou tocar. Ela falava de mestres ocultos, entidades cósmicas, ciclos de aprisionamento espiritual. Descrita por muitos como louca, por outros como bruxa, e por poucos, como a última mensageira do real. O que ela revelou em seus escritos, principalmente na doutrina secreta, era perigoso demais. Porque desmontava as versões oficiais da história humana, da espiritualidade, da morte e da própria alma. Ela dizia que a humanidade havia esquecido quem era, e que forças atuavam para manter esse esquecimento. Blavatsky falava abertamente sobre Saturno, os arcontes e os senhores do karma. Mas não como figuras simbólicas. Ela os tratava como inteligências operando além da matéria, controlando encarnações, manipulando memórias, vendendo liberdade espiritual como evolução. Ela alertava: o que você vê como vida, pode ser apenas um reflexo da prisão. Por isso ela foi perseguida, difamada, chamada de charlatã por cientistas, de herege por religiosos, de impostora por historiadores. Mas todos eles têm algo em comum. Nunca conseguiram refutar o que ela disse. Apenas tentaram apagar a sua voz. Hoje, mais de 100 anos depois, tudo o que ela previu está acontecendo. A desconexão da alma, o culto à amnésia espiritual, a adoração inconsciente ao controle cósmico. E mesmo assim, quase ninguém fala dela. Porque o nome de Blavatsky foi varrido dos livros? Porque sua obra foi reeditada, suavizada, distorcida? Porque ela sabia. E conhecimento, quando verdadeiro, é uma arma. No próximo capítulo, você vai descobrir o que Blavatsky realmente deixou para trás. Um código. Um mapa espiritual para recuperar tudo que te foi tirado. E é aí que a verdadeira guerra começa. Helena Blavatsky não escreveu para ser compreendida de imediato. Ela escrevia como quem enterrava chaves. Como quem codificava dinamite em tinta. Seus livros são labirintos. Não para confundir, mas para filtrar. Ela dizia que a verdade não pode ser entregue, apenas reencontrada por aqueles prontos para lembrar. E foi assim que nasceu a doutrina secreta. Não um livro. Um código. Recheado de símbolos, números, mitos e conceitos esotéricos que pareciam desconexos, mas que, juntos, formavam um mapa. Um mapa da alma em cativeiro. Um roteiro para quem buscava mais do que religião ou conforto espiritual. Um chamado silencioso para os poucos que sabiam, mesmo sem saber, que algo estava errado com este mundo. Blavatsky falava da memória cósmica, um campo onde tudo é registrado. Chamava isso de Akasha, o éter eterno onde cada pensamento, ação e encarnação são gravados. Ela afirmava que a alma não esquece. A alma é forçada a esquecer. E que esse bloqueio poderia ser revertido. Ela descreveu 7 chaves de acesso. 7 níveis de consciência que, quando ativados, liberam fragmentos esquecidos, como sonhos que voltam à mente horas depois de acordar. Mas alertava: quem acessa o que foi negado, desafia as forças que vivem da sua ignorância. Blavatsky dizia que lembrar é quebrar o ciclo. Porque memória não é lembrança comum, é identidade espiritual. É saber o que você prometeu, quem você foi, quem te traiu, e o que ainda te prende. E o mais perigoso. Ela revelou que muitos dos contratos que te mantêm encarnando foram assinados sob manipulação. Através do medo, da culpa, da dor. Você disse sim em outros planos, sem entender o que estava aceitando. E é por isso que suas memórias foram seladas. Porque se você lembrasse, você anularia tudo. Você cancelaria os contratos, romperia os ciclos e recuperaria o que te pertence. Blavatsky deixou essas pistas. Escondeu-as nas entrelinhas, nos símbolos, nos mitos antigos reinterpretados. Ela sabia que os livros seriam vigiados. Mas confiava que algumas almas seriam capazes de decodificar. E agora, depois de mais de um século, o código começa a se abrir. Porque algo está mudando.
E os véus estão ficando mais finos. No próximo capítulo, você vai descobrir por que o número 114 não é apenas simbólico. É real. E marca o fim de um ciclo milenar da alma, o ponto onde tudo pode ser lembrado, ou esquecido para sempre. Você provavelmente nunca ouviu falar do número 114 ligado à alma. E isso não é por acaso. Esse número foi apagado das tradições. Censurado dos ensinamentos. Ridicularizado quando mencionado. Mas para os que conhecem o ciclo, ele é tudo. Blavatsky sugeria que a alma não reencarna infinitamente. Ela segue um padrão cíclico. Um algoritmo espiritual. Um número oculto entre os véus do tempo. E esse número é 114. Não é alegoria. Não é numerologia popular. É uma contagem real, de existências completas vividas por uma única alma antes de chegar ao ponto crítico. Após 114 vidas, a alma atinge um limiar. Uma encruzilhada cósmica onde duas forças se enfrentam. A memória e o esquecimento total. O despertar ou a dissolução. Saturno, como entidade e arquétipo, atua como o contador do ciclo. É por isso que tantas tradições antigas temiam o seu retorno. Porque ele não apenas marca o tempo. Ele cobra. A cada encarnação, você se aproxima de um ponto irreversível. E quando chega à 114ª vida, o jogo muda. A alma começa a vazar memórias. Começa a sentir que algo está errado. Começa a buscar sem saber o que. Você sente isso agora, não sente? Há um motivo por trás desse número. O 114 aparece em tradições orientais, islâmicas e até em manuscritos gnósticos suprimidos. São 114 capítulos no Alcorão. 114 divisões nos Vedas antigos. 114 variações de nomes ocultos em certas práticas cabalísticas. Mas tudo isso foi desligado da alma. Divorciado do real significado. Porque o padrão precisava ser escondido. Blavatsky mencionava esse número com disfarces. Às vezes como um ciclo de subplanos. Outras, como estágios de purificação. Mas sempre como algo crucial, fatal, decisivo. E se você está ouvindo isso agora, talvez já esteja próximo. Talvez esta não seja sua primeira nem sua 20ª vida. Talvez você esteja na 100ª, ou na 114ª. E se for, então agora é o momento da lembrança total. Ou o último apagamento. No próximo capítulo, você vai entender por que quem se aproxima desse limite, começa a ser caçado. E por que Blavatsky teve que ser silenciada, antes que revelasse isso ao mundo inteiro. Helena Blavatsky não morreu. Ela foi encerrada. Não clinicamente, não oficialmente, mas espiritualmente eliminada da memória coletiva. Não a apagaram com veneno. A apagaram com silêncio. Pense com frieza, por que uma mulher que fundou a base de toda a espiritualidade moderna, ocultismo, esoterismo, nova era, misticismo, é praticamente ignorada hoje? Porque não existe filme, documentário de impacto, grandes homenagens? Porque o nome dela foi empurrado para os cantos esquecidos das livrarias e tratado como uma excentricidade? Simples. Porque Blavatsky tocou onde ninguém mais ousou tocar. Na estrutura cósmica do aprisionamento espiritual. Ela não falava de autoajuda. Não prometia amor universal. Ela arrancava os véus e expunha os fios que sustentavam o teatro da vida, da morte e da reencarnação forçada. E quando alguém expõe o sistema responde. Blavatsky começou a ser atacada por todos os lados. Cientistas a chamaram de fraude. Jornalistas a acusaram de charlatanismo. Líderes religiosos a taxaram de blasfema. E então veio o isolamento. A saúde dela começou a deteriorar misteriosamente. Surgiram cartas forjadas para desacreditar suas canalizações. Alunos foram infiltrados para distorcer sua obra. E finalmente, ela foi retirada da cena, sem resistência. O que poucos sabem é que após a publicação da Doutrina Secreta, Blavatsky havia preparado um terceiro volume. Um manuscrito inédito. Nunca publicado. Desaparecido. Dentro dele, estaria o que ela chamava de a revelação final da máquina. A última chave. Mas esse volume nunca chegou ao público.
Alguns dizem que foi roubado. Outros que foi destruído pelos próprios que fingiam segui-la. Talvez esteja escondido. Ou talvez esteja fragmentado dentro de você. Porque Blavatsky afirmava: nada pode ser verdadeiramente perdido para aquele que carrega a memória eterna. E se isso for real, então o que foi silenciado ainda pode ser lembrado. Mas há um preço. Porque lembrar é romper o contrato do esquecimento. E quem rompe, é marcado. Na próxima parte, você vai entender por que esquecer é útil para eles, e por que lembrar torna você perigoso. Você já se perguntou por que tudo neste mundo parece desenhado para te distrair? Porque você é bombardeado por estímulos inúteis, ruídos constantes, ciclos intermináveis de rotina, consumo, medo, prazer e esquecimento? Porque a distração não é um efeito colateral. É uma estratégia. O esquecimento é o pilar principal. Sem ele, o sistema não se sustenta. Pense bem. Se você lembrar quem foi, você entende quem é. E se entende quem é, não aceita o que está sendo feito com você. A alma que se lembra, se liberta. E quem controla, perde. Simples assim. O mundo moderno não apenas ignora suas memórias espirituais, ele as ridiculariza. Faz com que você mesmo duvide de seus pressentimentos, de seus sonhos, dos sinais sutis que sua consciência envia. Quando você sente que algo está errado, é ensinado a se medicar. Quando sonha com lugares antigos ou visões simbólicas, é orientado a esquecer. Quando sente repulsa por certas religiões ou textos sagrados, é acusado de rebeldia. Mas tudo isso são sintomas de memória vazando. Sintomas de que sua alma está próxima de lembrar. E isso é inaceitável para os que operam por trás da cortina. Porque essas forças, chamem de arcontes, guardiões, programadores, ou o nome que preferir, não precisam do seu corpo. Precisam da sua ignorância. Do seu consentimento inconsciente. Do seu sim silencioso. Eles operam no plano sutil. Interferem na travessia entre vidas. Implantam ideias. Editam lembranças. Colocam máscaras nos rostos antigos para que você nunca reconheça quem já foi, nem quem já te traiu. Esquecer é útil. Útil para quem lucra com a repetição. Útil para quem recicla almas como baterias em uma máquina maior. Blavatsky sabia disso. Ela dizia que a real liberdade espiritual só começa quando a memória é restaurada. Por isso você é mantido no escuro. Porque você, lembrando, se torna uma ameaça ao próprio tecido da ilusão. Mas os sinais estão voltando. Sonhos mais nítidos. Sensações que não podem mais ser ignoradas. Conexões que parecem ultrapassar o tempo. E quando isso acontece, é porque sua alma está tentando lembrar sozinha. Na próxima parte, você vai descobrir quais são os sinais que indicam que sua memória espiritual está se reativando, e por que isso não pode mais ser interrompido. Você não precisa fazer regressão. Nem meditar por 10 anos em uma caverna. Sua alma já está tentando lembrar, mesmo que você não perceba. Tudo começa com falhas no véu. Microfissuras na amnésia. Fragmentos que vazam quando o controle começa a falhar. Esses são os sinais. Sabe aquele déjà vu que não é só uma sensação, mas uma certeza incômoda? Aquele momento em que você entra em um lugar e sente que já morreu ali? Ou quando conhece alguém pela primeira vez, e sente raiva, amor ou medo, como se um passado esquecido estivesse presente na sala. Isso não é loucura. É memória. Aquele medo inexplicável de água, altura, fogo, multidões. Não nasceu do acaso. É eco de traumas que não foram resolvidos, porque foram enterrados junto com vidas anteriores que você não lembra ter vivido. E os sonhos? Quando você sonha com cidades estranhas, rostos que não reconhece, símbolos que parecem familiares demais. Esses não são criações aleatórias do cérebro. São recados de dentro. São pedaços de quem você já foi tentando atravessar a superfície. Você já teve a sensação de estar vivendo a mesma situação várias vezes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas com a mesma energia? Isso se chama ciclo não resolvido. É o loop de uma lição que não foi aprendida, porque você não lembra nem que já a viveu. E quando você começa a questionar a morte, a reencarnação,
os mestres de luz, os contratos espirituais. Quando você sente que está sendo enganado por algo que finge ser benevolente, isso é sua alma gritando por lembrança. Esse processo não é linear. Às vezes você vai lembrar através da dor. Outras, por intuições tão fortes que parecerão insanidade. Mas tudo isso é normal. Porque lembrar é perigoso. Não para você, mas para os que se alimentam do seu esquecimento. Blavatsky dizia: a alma começa a recordar quando o corpo começa a duvidar. E se você chegou até aqui, é porque as dúvidas já estão se tornando memórias. E o sistema já sente sua vibração mudando. Na próxima parte, você vai descobrir como acessar esses fragmentos. Como usar rituais, símbolos e exercícios para recuperar a sua identidade espiritual, e enfraquecer a máquina que te mantém repetindo. Lembrar não é apenas possível. É inevitável para quem chegou até aqui. Mas não espere por uma técnica comum. Porque o que está bloqueado, não se abre com ferramentas comuns. A recuperação da memória espiritual não acontece através da lógica. A lógica foi implantada para servir o esquecimento. Você vai precisar entrar por portas simbólicas. Usar chaves que falam direto com a consciência profunda, aquela que nunca dorme. O primeiro passo é silenciar o ruído. A máquina precisa de distração constante para funcionar. Se você corta o ruído, mesmo por minutos, ela começa a falhar. Experimente o silêncio absoluto, não apenas do ambiente, mas da mente. É ali que os fragmentos começam a emergir. O segundo passo é observar os sonhos. Não como eventos aleatórios, mas como mensagens cifradas. Mantenha um caderno ao lado da cama. Anote tudo, mesmo que parecer absurdo. Porque a alma fala por imagens. E aos poucos, padrões surgirão. O terceiro passo é o símbolo. Blavatsky dizia que certos glifos, quando contemplados, ativam a lembrança. Você pode usar o anel de Saturno, o selo do Sol Negro, ou o sigilo da memória eterna. Desenhe-os. Medite sobre eles. Coloque-os sob o travesseiro. A mente oculta responde ao símbolo como o corpo responde à luz. O quarto passo é o ritual. Não precisa ser complexo. Uma vela, um espelho e uma pergunta sincera em voz baixa. Quem eu fui antes de ser esquecido? Repita isso por 7 noites. Veja o que acontece. Mas atenção, nem toda memória virá como paz. Algumas virão como desconforto. Outras como choque. Porque o passado é denso. E sua alma viu mais do que gostaria de lembrar. Mas cada lembrança é um fio puxado da teia. E quanto mais fios você resgata, mais fraca fica a prisão. Não tente forçar. Permita. Você não está criando memórias, está apenas destravando o que foi trancado por engenheiros do esquecimento. Eles contavam com o fato de que você nunca faria isso. Que aceitaria a vida como ela foi apresentada. Mas agora você já foi longe demais. Na próxima e última parte, você vai ouvir a profecia. A mensagem final deixada para aqueles que chegaram ao limite do ciclo. Aqueles que estão prestes a romper com tudo, e lembrar de tudo. No fim do ciclo, não haverá luz. Não haverá vozes. Não haverá juízes. Haverá apenas uma pergunta. Simples. Silenciosa. Inescapável. Você se lembra de quem é? Essa será a última chance. Porque após a 114ª vida, a alma é colocada diante de si mesma. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem promessas de uma nova oportunidade. E o que ela não lembrar, será perdido. Não por punição. Mas por escolha inconsciente. A última profecia de Blavatsky não foi escrita. Ela foi deixada em fragmentos. Sussurrada em símbolos. Velada em sonhos que poucos conseguem decifrar. Mas hoje, uma parte dela foi revelada. Hoje, você ouviu o que jamais deveria ter escutado. Você já sabe que não é novo. Que viveu muito mais do que contaram. Que amou, traiu, caiu e se levantou dezenas, centenas de vezes. Que fez pactos que não lembra, defendeu causas que esqueceu, e carrega dores que não nasceram nesta vida. E agora você está aqui. Na beira da lembrança total. Com a chance de quebrar o véu. E resgatar a única coisa que nunca te tiraram,
mas que esconderam tão bem que você quase perdeu sua consciência eterna. E se chegou até aqui, há algo em você que já começou a despertar. Não ignore. Não adie. Não desacredite. Porque quem ouve essa mensagem, não foi escolhido. Foi quem decidiu acordar. Se isso abriu seus olhos, curta este vídeo agora. E comente abaixo. Eu me liberto da máquina de Saturno. Assim, saberei quem rompeu o ciclo, e quem assistiu até o fim. E antes de sair, preste atenção. Muitos inscritos estão dizendo que foram desinscritos automaticamente do canal. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se lembre. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano. Então certifique-se de que está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. E verifique se seu nome ainda está lá. Porque se você não fizer isso, eles vão garantir que você não ouça mais nada. Afinal, quem controla o esquecimento, teme os que ousam lembrar. Nos vemos, na próxima vida. Ou, na verdadeira.